Bom, bora lá mais um vídeo e dessa vez a gente vai começar a falar sobre as estruturas que compõem o sistema nervoso central. Então, no último vídeo, no vídeo que saiu antes desse, a gente falou um pouquinho sobre os mecanismos de proteção do nosso sistema nervoso central, sobre os ossos, sobre as meninges, a barreira hematoencefálica, os líquidos, né? E agora a gente vai começar a falar sobre o sistema nervoso e a gente vai introduzir falando sobre a medula espinal. Eu vou fazer um esqueminha aqui. Tá aqui, então quando a gente fala da medula, o que é a medula, primeiramente? Então a medula ela vai ser composta por corpos de neurônio e também por axônios de neurônio que vão se distribuir em duas porções, que a gente já viu. Então basicamente na medula a gente vai ter regiões de substância cinzenta e substância branca. Então aqui ao redor da medula a gente tem a substância branca, certo? E mais no meio, pintado de cinza, a gente vai ter a substância cinzenta. A gente já falou um pouquinho sobre elas no último vídeo, e a gente sabe que na substância cinzenta a gente vai ter os corpos neuronais, certo? Os corpos, os dendritos neuronais. E na parte da substância branca a gente vai ter os axônios mielinizados, que vão transmitir as informações. E a gente falou que a substância branca, no sistema nervoso central, a gente chama de tratos, né? E aí no sistema nervoso periférico a gente chama de nervos, certo? E aí aqui na medula, a gente vai ter a saída de vários nervos. Então, a gente tem a saída e entrada de nervos que a gente chama de nervos espinais. Então, imagina que isso aqui é a medula, tá? E a gente tem vários níveis da medula. A medula, ela é dividida a medula cervical, a gente tem uma região cervical, torácica, lombar e sacral, assim como a nossa coluna. E aí a gente tem os pares de nervos espinais, saindo ali de cada região da medula, beleza? E aí o que a gente fez? A gente pegou um pedaço desse aqui e deu um zoom, né? E a gente consegue observar isso. E a gente tem, quando esses nervos estão entrando na medula, eles vão se ramificar em raízes ou ramos. Então imagina que aqui eu tenho um nervo, e esse nervo, ele é um nervo que ele sai de uma porção da medula. E ele se ramifica em dois ramos. Ó. Então aqui eu tenho um nervo, isso aqui é sistema nervoso periférico, certo? Aí eu vou ter uma raiz mais posterior, que a gente chama de raiz dorsal, eu vou ter uma outra raiz mais anterior. Eu posso chamar ela de raiz ventral ou rostral, mas a gente fala raiz ventral, beleza? Esse gânglio da raiz dorsal, isso aqui a gente chama de gânglio, né? Por que é gânglio? Porque aqui a gente tem um corpo de neurônio. Lembra que os neurônios sensoriais, eles têm o corpo dele dentro desses gânglios da raiz dorsal, e aí esses neurônios sensoriais, eles projetam um axônio lá para a periferia e o outro axônio lá para a medula, certo? E aí a gente tem que, na medula, a gente também tem essa outra região onde a gente tem os cornos da medula. Tá? Então a gente nomeia isso aqui como cornos. Essa parte que parece uma borboletinha ou um H aqui na medula. E aí eu fiz três cores diferentes. A gente tem o azul, tá? Esse azul, a gente pode dizer que ele é o corno posterior. Eu vou até fazer ele de azul. Esse azul é o corno posterior da medula. E o corno posterior da medula, ele é um corno que ele vai abrigar principalmente aqueles neurônios sensoriais. Tá? Então, ele está relacionado com a questão sensorial. Então, todos os estímulos sensoriais que chegam na nossa medula, eles vão primeiro para esse corno posterior, beleza? E aí do corno posterior a gente vai ter esses sinais enviados para outros locais. Aí a gente tem aqui em vermelho o corno anterior, beleza? Que está relacionado principalmente com as nossas vias motoras. Então a gente tem neurônios motores, aqueles neurônios alfa aqui nesse corno. E a gente tem um outro corno que é o lateral. Então esse está do ladinho aqui, lateral. E ele vai estar relacionado principalmente com informações viscerais, certo? Então a gente tem o corno posterior, lateral e anterior. E essas são as principais estruturas aí da medula. De um modo geral, a gente sabe que qual que é a função da medula? A medula
ela vai funcionar como um caminho, onde a gente vai ter como se fosse a transmissão das informações. Tá? Então, ela serve na transmissão das informações. Deixa eu apagar isso aqui. Que tipo de informações? Tanto informações motoras quanto sensoriais. Então a gente tem que a medula ela vai fazer uma comunicação entre a periferia do meu corpo, né? Então quando eu falo em periferia eu estou falando de pele, estou falando de articulações, estou falando de músculos, por exemplo, própria questão de vísceras e tal. E ela vai fazer essa comunicação da periferia com o centro. E quando eu falo de centro, eu estou me referindo ao encéfalo. Beleza? E aí, basicamente, a gente vai ter essas informações, né, da periferia, que são captadas principalmente por aqueles receptores, sendo mandadas lá para o nosso encéfalo, onde essas informações são processadas. E aí, depois do encéfalo, a gente vai ter o processamento delas e uma resposta. Beleza? Basicamente é isso. E aqui nessa outra medula que eu fiz aqui do ladinho, a gente consegue ver melhor o que a gente chama de tratos. Tá? Então lembra que os tratos são os axônios mielinizados dentro do sistema nervoso central. A mesma coisa que nervo, só que no sistema nervoso central. E aí a gente tem dois tipos de tratos. Tem esses tratos verdinhos aqui, que estão mais posteriores. E esses tratos a gente chama eles de tratos ascendentes. Ou a gente também pode chamar de aferentes. Esses tratos ascendentes ou aferentes, tá? São termos diferentes, mas significam a mesma coisa. Eles são tratos sensoriais. Então, eles vão transmitir informações sensoriais. Por isso que eles são chamados de ascendentes. Por quê? Eles vão pegar a informação aqui na medula e eles vão levar lá para o sistema nervoso central, lá para o encéfalo. Beleza? E aí a gente tem mais anterior e lateral também, né? Predominantemente na parte anterior, a gente tem os tratos que a gente chama de tratos descendentes ou tratos eferentes, vou colocar de vermelho. Esses tratos descendentes, ou também chamados de eferentes, são a mesma coisa que tratos motores, certo? Então eles trazem informação que vem lá do encéfalo para a medula. E aí, da medula, essas informações elas podem ir, por exemplo, para músculos, né? Podem ir para, sei lá, para vísceras, né? Dentre outros aí. Então, basicamente, esses são os dois tipos de tratos que a gente tem. Os tratos aferentes, que são sensoriais, e os tratos eferentes, que são motores. Além deles, a gente tem tratos que a gente chama de tratos proprioespinais. O que seriam esses tratos proprioespinais? São tratos que vão fazer a comunicação entre diferentes segmentos da medula. Então, de novo, ó, desenho lá minha medula e eu tenho vários segmentos. Tá? E aí eu tenho tratos que vão, por exemplo, né, sair de uma região, vão descer ou vão subir, e eles vão se comunicar com neurônios em outros segmentos da medula. Tá? Então, eles não vão nem para o encéfalo, né, nem para a periferia. Eles são tratos que eles estão dentro da medula só. Tá? Então, são os tratos proprioespinais. Eles são localizados somente na medula e eles servem justamente para essa comunicação entre os segmentos. Certo? E a gente tem que a medula, ela também executa as funções que a gente chama de reflexo. Então, o que seria um reflexo? Lembra que a gente tem lá os receptores sensoriais. E aí imagina que a gente tem um estímulo sensorial. Então eu tenho um estímulo sensorial. Esse estímulo sensorial ele é captado por um receptor sensorial. E esse estímulo ele é mandado lá para o corno posterior da medula. Através dessa via que a gente chama de via aferente, tá? Sensorial. E aí, lá na medula, a gente vai ter uma comunicação desse neurônio sensorial com um interneurônio. Então, isso aqui é um interneurônio.
Esses interneurônios são neurônios que eles são localizados apenas no sistema nervoso central. E esse interneurônio, o que ele faz no caso de um reflexo? Ele ativa um neurônio motor que está aqui no corpo anterior da medula. E esse neurônio motor ele vai projetar ali, através de uma via que a gente chama de via eferente, e ele vai fazer ativação de alguma estrutura, que pode ser, por exemplo, um músculo. Então ele pode fazer a contração do músculo, ou ele pode ativar, sei lá, uma glândula, certo? Em resposta a esse estímulo. E aí a gente também pode ter esse interneurônio mandando, através de uma via aferente, um sinal lá para o nosso sistema nervoso central, lá para o nosso encéfalo. Não sistema nervoso central, para o nosso encéfalo. Tá? Porque a medula também faz parte do sistema nervoso central. Mas mandando uma aferência para o encéfalo. Beleza? Isso aqui acontece, por exemplo, na interpretação da dor, né? Então, nos reflexos, o reflexo de estiramento, reflexo de retirada. Tá? Então, isso aqui a gente chama de reflexo medular, que é uma resposta que ocorre a nível medular. Então, quando você rela a mão numa panela quente, você tem um estímulo sensorial de dor. E aí você tem esse neurônio aferente, né, aquelas fibras nociceptivas, tipo C, mandando um sinal lá para o neurônio, interneurônio. E esse interneurônio já ativa uma fibra motora do músculo para fazer a contração daquele músculo que você retirar a mão, esse é o reflexo de retirada. E aí depois você tem o quê? Você tem o seu encéfalo sentindo a dor ou a sensação de queimação, porque depois que aquele sinal chegou no encéfalo, certo? E de modo geral, basicamente é isso que a gente tem sobre a medula. A gente não vai se aprofundar muito sobre quais são os tratos, né? Qual é o tipo, cada trato que leva o quê, os nomes e tal, porque senão vai ficar muita coisa. Mas a ideia era dar uma visão geral mesmo sobre a medula. E agora a gente vai seguir falando um pouquinho mais sobre o encéfalo. E a gente tem que o encéfalo, ele é uma estrutura que ele contém várias subdivisões, tá? Ele pesa mais ou menos, a gente vai falar do peso do encéfalo, ele tem um peso de mais ou menos 1,4 quilos. E no encéfalo a gente tem cerca de 85 bilhões de neurônios. Desses 85 bilhões de neurônios, cada neurônio, então para cada um neurônio, a gente pode ter um total de até 200 mil sinapses. Para cada um neurônio. Agora faz a conta, 85 bilhões vezes 200 mil, né? É um número infinitivamente grande, tá? Então, isso é só para a gente entender um pouquinho de como o nosso encéfalo ele é complexo. Por que ele é complexo? Porque a gente tem muitas células, a gente tem muitos neurônios, e cada neurônio tem um monte de conexões com outros neurônios, tá? Então, isso aqui vão criar aquelas redes. Então, todas essas conexões criam as redes, ou circuitos, que a gente viu no último vídeo, tá? E esses circuitos, essas redes, essas sinapses, elas ainda podem ser transformadas. Então, a gente pode ter um processo de neuroplasticidade, que faz com que isso fique ainda mais complexo, tá? Então, o nosso encéfalo ele é realmente uma coisa incrível. E aí, para a gente começar a falar sobre algumas divisões, vamos começar falando sobre o tronco encefálico. Que seria a estrutura que está ali na base do encéfalo, né? E é a estrutura que vai fazer a comunicação, a conexão entre a medula e o encéfalo. Bom, então aqui eu fiz um esqueminha que meio que vai mostrar o nosso tronco encefálico. E aqui a gente tem algumas estruturas, tá? Quando a gente fala do tronco encefálico, a gente tem aqui as principais estruturas, né? Aqui em verdinho, a gente tem o mesencéfalo. A gente tem a ponte. E a gente tem o bulbo, tá? Então, esses três formam o que a gente chama de tronco encefálico. Mesencéfalo, ponte e bulbo. E aqui em cima em vermelhinho, esse que eu desenhei é o tálamo. A gente vai falar dele daqui a pouco. Tá? Mas por que eu desenhei o tálamo? Porque o tálamo, basicamente, ele vai receber todos os tratos, né? Todas as aferências que chegam ao encéfalo. Então, isso aqui, né, essa parte verdinha aqui, isso aqui são os tratos
que passam aqui por essas estruturas, né, pelo bulbo, pela ponte, pelo mesencéfalo, e vão chegar até o tálamo, no meio do tálamo eles vão ser redirecionados ali, retransmitidos para outras regiões, tá? Mas a gente vai focar agora nessas estruturas aqui. E começando pelo mesencéfalo, a gente tem que o mesencéfalo ele vai ser muito importante porque ele é responsável por controlar os nossos movimentos oculares, né? Então os movimentos dos olhos. E aí a gente tem nervos saindo, né, dessas estruturas aqui do mesencéfalo à ponte do bulbo. Eu acabei esquecendo de falar isso, tá? Mas a gente tem 12 pares de nervos cranianos, a gente chama. Certo? Desses 12 pares, 11 pares, eles saem do tronco encefálico. O único par de nervo craniano que não sai do tronco encefálico é o primeiro, que é o nervo olfatório. Dos outros, né, os outros 11, todos eles saem do tronco encefálico. E eles vão estar relacionados às funções que cada uma dessas estruturas vai exercer. Tá? Então a gente tem, por exemplo, o nervo oculomotor saindo do mesencéfalo, e por isso ele está relacionado com os movimentos dos olhos. Além disso, o mesencéfalo também vai estar relacionado com movimentos como os reflexos auditivos e visuais. E dentro dele a gente tem uma região muito importante, né, que a gente chama de substância nigra. A substância nigra ela é uma área importante porque nela a gente vai ter vários neurônios dopaminérgicos, que estão relacionados ali com o controle dos movimentos e tal. Esses neurônios de substância nigra eles vão atuar lá nos gânglios da base, nos gânglios basais, auxiliando na coordenação dos movimentos. Beleza? Então eles ficam localizados no mesencéfalo. Uma outra estrutura que a gente tem é a ponte. E a ponte, como o nome diz, ela funciona como uma ponte. Então ela faz a retransmissão de tudo que sai, chega para ela do bulbo para o mesencéfalo. Beleza? E de uma outra estrutura que é muito importante, que era para estar aqui atrás, mas eu não coloquei, né? Que seria aqui o cerebelo. Então o que a gente tem atrás da ponte nessa região? A gente tem o cerebelo. Então a ponte, vamos colocar ela do lado de cá. Dentre as várias funções dela, além dela fazer a transmissão, né, das informações da medula lá para o mesencéfalo, do bulbo para o mesencéfalo, ela funciona fazendo um tipo de retransmissão das informações entre o cerebelo e o cérebro. Certo? Por quê? Lá no nosso cérebro a gente tem os nossos córtex motor, córtex sensorial e tal. E no cerebelo a gente tem neurônios que vão estar relacionados com processamento de informação motor, processo de aprendizagem motor e tal, e a coordenação e correção desses movimentos. Então o nosso córtex, quando a gente vai fazer algum movimento, né, lá no cérebro a gente tem o córtex. A gente tem neurônios do córtex que se projetam até o cerebelo e se projetam até os músculos, para que a gente tenha os movimentos. E aí o cerebelo, ele processa essas informações e ele manda um sinal para o córtex com correções relacionadas aos movimentos. E é assim que a gente tem a coordenação dos nossos movimentos, beleza? Na ponte, a gente também tem núcleos que auxiliam em outros processos, como por exemplo a respiração. Então a gente também tem núcleos respiratórios, que vão atuar junto com núcleos bulbares do bulbo, no controle da respiração. E aí no bulbo, a gente tem como eu havia falado, diversos núcleos. Tá? A gente tem vários núcleos no bulbo. A gente tem núcleos que controlam a pressão arterial. A gente tem núcleos respiratórios. A gente tem núcleos que controlam, por exemplo, a deglutição. E o centro do vômito, que vai controlar o nosso vômito. A gente até comentou sobre ele no último vídeo. Beleza? E a gente tem uma estrutura importante, que são as pirâmides. E aí lá nas pirâmides vai acontecer uma coisa que a gente chama de decussação. Então tem a área da decussação das pirâmides, que é onde os tratos, tanto aferentes quanto eferentes, eles vão cruzar de lado. Então toda a informação sensorial e motora que vem do lado direito do nosso corpo vai para o lado esquerdo do encéfalo. E aquilo que estava vindo do lado esquerdo vai para o lado direito, certo? É por isso que um lado do nosso encéfalo controla o outro, porque esses tratos eles sofrem, a gente chama de decussação. Nada mais é do que um cruzamento, né? Como se eles cruzassem de lado. Além disso, além desses núcleos que a gente falou,
Aqui no nosso tronco encefálico, de um modo geral, em todo o nosso tronco encefálico, a gente tem uma coisa que a gente chama de formação reticular. O que é essa formação reticular? Esse nome reticular vem de rede, tá? Então, a formação reticular nada mais é do que uma rede de neurônios. E essa rede de neurônios são neurônios que têm projeção tanto ascendente quanto descendente. Então, são neurônios que se projetam, neurônios de projeção ascendente e também descendente. E aí, esses neurônios, eles vão atuar, né, de várias formas. Então, a gente tem diversos núcleos nessa formação reticular. Tá? Então, ela é composta por vários núcleos. E esses núcleos, eles vão controlar muitas ações cruciais para a nossa sobrevivência. Então, a gente tem, por exemplo, núcleos que vão controlar o nosso estado de sono e vigília. A gente tem núcleos que vão controlar, por exemplo, o nosso tônus muscular. A gente tem núcleos que vão controlar, sei lá, reflexos de estiramento, né, respiração, como a gente já citou. Tem núcleos que controlam a modulação da dor, tá? Então, todos esses núcleos, eles estão espalhados ali, né, pelo tronco encefálico, nessas estruturas aí, e a maioria deles está em mais de um lugar, beleza? Então, basicamente, seria isso em relação ao tronco encefálico. Já que a gente já puxou o gancho aqui, eu vou falar do cerebelo rapidinho. O cerebelo, ele tem esse nome de cerebelo, né, porque ele é como se fosse um segundo cérebro, né? Ele é como se fosse um pequeno cérebro. Cerebelo meio que significa isso, tá? Significa pequeno cérebro. E o cerebelo, ele é a segunda maior estrutura do encéfalo. Por isso que ele tem esse nome de pequeno cérebro, ele só perde para o cérebro. E a gente tem uma quantidade muito grande de neurônios no cerebelo. É o lugar que mais tem neurônios no nosso encéfalo, tá? E esses neurônios do cerebelo, eles estão relacionados principalmente com processamento sensorial. Então, eles recebem informações sensoriais e coordenação dos movimentos. Então, era aquilo que eu tinha falado. A gente tem o córtex, a gente tem o cerebelo, e a gente tem, por exemplo, os nossos músculos, né? O movimento, vamos pensar. O córtex, ele planeja o movimento e ele executa uma ação para que a gente tenha aquele movimento, contração de um músculo. Só que ele também tem uma via que se projeta lá para o cerebelo. E o cerebelo vai, ele processa essa informação e ele manda uma outra informação para o córtex, corrigindo essa primeira ação do córtex. E aí o córtex vai lá e faz o quê? A correção do movimento. Tá? Então o cerebelo está diretamente relacionado com a nossa coordenação dos movimentos. E aí, continuando, agora a gente vai falar um pouquinho de uma outra estrutura, que é o diencéfalo. O diencéfalo corresponde a uma área, né, mais interna ali no nosso sistema nervoso central. Vou fazer um esquema aqui pra gente ver. Bom, então vamos lá. Imagina que eu peguei o meu encéfalo e eu fiz um corte nele, né, cortei bem no meio, um corte sagital, bem no meio do encéfalo. E aí a gente foi e deu um zoom nessa regiãozinha aqui, né? Então, o diencéfalo, quando a gente fala diencéfalo, esse nome vem de entre o encéfalo, ou no meio do encéfalo e tal. Por quê? Ele está bem numa região entre o cérebro e o tronco encefálico. Tá? Então ele está entre duas regiões, e é esse pedacinho aqui. E aqui no diencéfalo a gente vai destacar algumas estruturas que são mais importantes nesse momento. Tá? Então aqui a gente tem uma bolinha vermelha, deixa eu até dar um zoom aqui. A gente tem aqui dentro essa bolinha vermelha, que é o tálamo, que eu já mostrei ali em cima quando a gente falou do tronco encefálico. O tálamo, ele é uma estrutura muito importante, porque basicamente toda a informação sensorial, com exceção da informação olfatória, com exceção dos sentidos olfatórios, vai passar pelo tálamo. Então tudo passa pelo tálamo, exceto o olfato. Então ele vai receber informação sensorial de várias regiões diferentes, certo? E aí, o que o tálamo faz? Ele recebe informação sensorial, ele vai fazer a retransmissão dessa informação.
Então a gente tem, por exemplo, né, a visão, a audição, os sentidos, né, tato, pressão, vibração, dor, temperatura, paladar, né, tudo isso vai ser mandado para o tálamo. E aí o tálamo recebe isso e ele faz o quê? Ele manda essas informações para outras áreas, para outras regiões. E o tálamo, a gente viu, por exemplo, tem um vídeo sobre o sono que explica a função do tálamo, no vídeo do sistema somatosensorial, ele vai filtrar aquelas informações, então não vai passar tudo, né? O tálamo, ele é seletivo, então ele seleciona, ele consegue selecionar as informações, e ele também consegue modular como que essas informações vão chegar para a gente, beleza? Então essas são algumas funções do tálamo. Uma outra estrutura que a gente tem é essa que está de azulzinho aqui, pintada de azulzinho, que é o hipotálamo. E o hipotálamo, apesar de ser bem pequeno, né, a área dele corresponde a menos de 1% do tamanho do encéfalo, ele é uma estrutura muito importante também, porque o hipotálamo nada mais é do que o centro que vai regular a nossa homeostasia. Tá? Então ele regula, por exemplo, alguns sentidos, como a fome e a sede. Né? Ele atua em diversos outros... ele controla, por exemplo, o nosso sistema nervoso simpático, parasimpático. E ele funciona também estimulando o nosso sistema endócrino. Né? Então, ele manda estímulos endócrinos para outras glândulas que estão próximas a ele. Então, aqui eu fiz essa bolinha pretinha aqui. O que é isso aqui? Isso aqui nada mais é do que a hipófise. E a gente tem aquele eixo, né? O eixo hipotálamo-hipófise. Ou seja, o hipotálamo, ele faz a liberação de vários hormônios, né? Então ele libera diversos hormônios. E esses hormônios, eles atuam lá na hipófise, que é uma glândula, né? A gente tem duas, a hipófise ela é dividida em duas. A gente tem a neurohipófise e a adrenohipófise, ou adenihipófise. A neurohipófise é como se fosse uma continuação do hipotálamo. Então ela tem esse nome de neurohipófise porque ela é como se fosse uma continuação do tecido nervoso. E a gente tem neurônios que são sintetizados pelo hipotálamo e liberados pela adenihipófise. Pela neurohipófise, perdão. Já a adenihipófise, ela sintetiza os seus próprios hormônios. Então a gente tem hormônios do hipotálamo que atuam lá em células da adenihipófise, fazendo com que essas células da adenihipófise liberem hormônios, certo? Tem vídeo disso na fisiologia do sistema hormonal. E a gente tem uma outra glândulazinha aqui, que é essa que está de amarelinho. Essa glândulazinha amarela é a glândula pineal, que está relacionada com a liberação da melatonina. A melatonina é um hormônio, né, que basicamente ela induz para o nosso corpo, ela manda um sinal para o nosso corpo que induz o sono. Então ela meio que diz para o nosso corpo que está na hora de dormir. Então, quando a gente tem um aumento dos níveis de melatonina, a gente começa a se preparar para o sono, para dormir, certo? E aí, por fim, a gente vai falar um pouquinho sobre o cérebro e algumas funções superiores. Beleza. E aqui já tem dois esquemas que a gente vai usar para entender mais sobre o cérebro. Então, quando a gente fala sobre o cérebro, a gente sabe que o cérebro ele é a maior porção do encéfalo. Ele corresponde à maior porção. Ele é a maior estrutura do nosso encéfalo, também é mais superior. O nosso cérebro ele possui dois hemisférios. Então, a gente tem o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Esses hemisférios, né, então a gente tem lá o hemisfério direito, vou fazer aqui, hemisfério esquerdo, né? Hemisfério direito. Entre esses hemisférios, a gente tem o que a gente chama de corpo caloso. A gente tem uma estrutura que a gente chama de corpo caloso. Então, isso aqui é o corpo caloso. O que é esse corpo caloso? Nada mais é do que feixes, né, de axônios de neurônios que vão fazer uma espécie de comunicação entre os dois hemisférios. Então, eles permitem a comunicação dos hemisférios. Então, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, eles comunicam, né, os neurônios, eles não mandam mensagem, mas eles se comunicam uns com os outros, entre os dois lados, através desse corpo caloso, tá? Que é formado por axônios de neurônios. E o nosso cérebro ele possui vários giros e sulcos.
O que são esses sulcos e giros? São essas dobrinhas aqui que eu desenhei, mais ou menos. Tá? Isso aqui são giros e sulcos, que é como se fossem dobras que o nosso cérebro faz. Para que servem essas dobras? Né? Quanto mais giros e sulcos o cérebro tem, significa que maior é a capacidade de processar informações dele. Então essas dobras estão relacionadas com a capacidade de processamento. Se a gente comparar o cérebro humano com o de outros mamíferos, a gente vai ver que o cérebro humano ele é o que tem mais giros e mais sulcos. E de alguns outros mamíferos eles têm menos giros, né? Eles são um pouco mais lisos. Por quê? Porque o nosso cérebro ele tem uma maior capacidade de processamento. Né? Ele é muito mais complexo, muito mais elaborado, a gente pode dizer, do que de alguns outros mamíferos. Tá? E esses sulcos e giros eles fazem com que a gente tenha uma maior capacidade de processamento de informação com um volume menor. Tá? Então, o nosso cérebro, conforme ele vai expandindo, né, em capacidade, ele vai fazendo esses sulcos e giros, ele vai meio que dobrando, e aí vai ficando maior. Imagina que você pega um papel, e aí o que você faz? Você amassa esse papel, você dobrou ele várias vezes. Esse papel, você consegue, ele ficou muito menor em termos de volume. Né? Então, você vai guardar um papel na bolsa, mas se você guardar um papel todo amassado, é um papel inteiro. Não sei se fez sentido, mas a cabeça fez. Tá? Então, basicamente, esses giros servem para diminuir o volume do cérebro e assim manter uma capacidade grande de armazenamento e processamento. E aí no cérebro a gente tem os lobos, tá? Então ele é dividido em vários lobos. Então a gente tem, por exemplo, ou lobos, né? Tem o mesmo nome dos ossos ali do crânio. Então a gente tem o lobo frontal, a gente tem o lobo parietal, a gente tem aqui atrás o lobo occipital, a gente tem o lobo temporal. Embaixo do temporal, a gente ainda tem um que fica mais ou menos aqui. A gente chama de lobo insular. Tá? A gente não vai falar detalhado de cada um, mas basicamente o frontal vai estar relacionado com ações cognitivas, né? Cognição. O parietal, ações mais sensoriais. O occipital, visão. O temporal, audição. E esse insular aqui com a questão de emoções. Beleza? A gente não vai adentrar muito nisso. E aí aqui a gente fez, né, aqui a gente tem um corte, né, no plano coronal do nosso cérebro. Então é como se eu pegasse o cérebro e cortasse ele bem no meio, né, no plano coronal, onde eu tenho anterior e posterior. E aí a gente está vendo o cérebro aqui. E para que eu fiz isso? Né? Para a gente conseguir ver as diferenças, né, ali na questão da substância branca e substância cinzenta lá no cérebro. Então essa partezinha que está em volta é a parte onde a gente tem o nosso córtex. Tá? Então, a substância cinzenta no cérebro, ela vai estar distribuída principalmente em algumas estruturas. Tá? Em três, para ser mais exato. A primeira delas é o córtex. Então, aqui ao redor do nosso cérebro, nessa parte mais externa, a gente tem os giros e os sulcos, e a gente tem essa partezinha cinza, que corresponde ao córtex. O córtex ele vai ser responsável pelas funções encefálicas superiores. Então, funções superiores, que são aquelas funções mais complexas. Né? Então, pensamento, tomada de decisão, aprendizagem, cognição, enfim, coisas cognitivas que demandam, né, uma maior complexidade, por exemplo. A gente tem uma outra região que são os núcleos da base. Os núcleos da base, então vou colocar aqui o córtex. Os núcleos da base são esses três que estão de vermelho, que eu desenhei aqui embaixo. Tá? Então a gente tem os núcleos da base. Se eu não me engano, é putamen, estriado e caudado. Tá? São os três núcleos da base. A gente não vai falar deles detalhadamente, mas os núcleos da base, a principal função deles, por que eu estou colocando aqui? Vou colocar direto aqui. A principal função desses núcleos da base está relacionada ao controle dos movimentos. Tá? Então, são esses núcleos que vão iniciar os movimentos. Né? Então, a gente tem projeções de outros lugares, né? Neurônios liberando dopamina nesses núcleos e tal. A dopamina ela é um modulador importante dos movimentos, né? No início dos movimentos e tal. Mas isso aqui a gente não vai aprofundar tanto. Esses núcleos da base, eles também são chamados de gânglios da base. Só que a gente não usa esse termo aqui, né? A gente vai falar núcleos mesmo, porque esses gânglios que a gente deixa para falar quando é sistema nervoso periférico, né? Para não confundir muito. Então a gente usa núcleos da base para não confundir. Tá? Então aqui a gente tem o córtex, a gente já falou, e
um outro sistema que a gente chama de sistema límbico. Está relacionado aqui a uma parte mais interna. A gente tem o sistema límbico. E aí no sistema límbico, que a gente também não vai aprofundar, a gente tem algumas estruturas importantes, como a amígdala, o girossímbolo e o hipocampo. Alguns você já deve ter ouvido falar, outros talvez não. A amígdala, ela está relacionada... Esse sistema límbico, ele é o mais primitivo que a gente tem, tá? Então, ele é o nosso sistema mais primitivo. Ele está relacionado muito com questão emocional e tal, dentre outros. A amígdala, basicamente, ela está relacionada a sensações como medo, né, agressividade, dentre outras coisas, né? Raiva, enfim. O girossímbolo, emoção e memória. E o hipocampo, aprendizado e memória também. Tá? Então, o sistema límbico, de modo geral, a gente pode dizer que ele está relacionado principalmente a comportamentos emocionais e também a memória. Tá? Então, de modo geral, seria isso. E aí a gente tem, se eu for dar um zoom aqui, a região do corpo caloso. Tá? Então, isso aqui representaria o corpo caloso, certo? Que vai fazer a comunicação entre o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. E aí a gente tem toda essa parte branca aqui, no meio dos hemisférios, né? O que seria isso? São tratos. Ou seja, são axônios de neurônios que vão permitir comunicação entre diferentes áreas. Então a gente tem, por exemplo, aqui corpos de neurônios do córtex, que vão se projetar até esses núcleos da base. Né? A gente tem corpos de neurônios do córtex que vão se projetar às outras áreas do córtex. Tá? E esses axônios vão formar feixes que vão levar essas informações entre diferentes partes do nosso cérebro. Beleza? Então, comunicação entre essas estruturas. Essa seria a substância branca que a gente tem no nosso cérebro. Então, são esses feixes que vão permitir, né, a comunicação entre as estruturas. E basicamente é isso que a gente tem sobre o sistema nervoso, né, de modo mais geral. A gente não vai falar ainda de como que a gente tem as emoções, como que a gente tem a memória. Vai ter um outro vídeo falando disso, mas isso aqui, a ideia desse vídeo, né, foi dar uma visão mais geral. Falar pelo menos sobre as estruturas e tal, e entender um pouquinho mais sobre o sistema nervoso. Tá? Então a gente falou sobre o cérebro, a gente falou sobre o diencéfalo, né, o tálamo, o hipotálamo, falou um pouquinho sobre o tronco encefálico e sobre a medula. Então, por esse vídeo é isso, espero que tenha ajudado. Se gostou, deixe um comentário aí, deixe sua opinião e até o próximo. Valeu!